Eu acredito que as pessoas continuam cometendo esse tipo de erro porque elas continuam associando racismo com o caráter do ser humano, né? Elas fazem uma ligação direta entre racismo e o caráter da pessoa. Só que essa ligação direta não existe. Existe uma ligação no máximo aí indireta. Racismo é um processo social histórico. Então, por exemplo, não é porque vamos imaginar que eu odeio pessoas que usam aparelho, né? Qualquer tipo de pessoa. Eu não namoro com mulher que usa aparelho, eu não contrato funcionário que usa aparelho, eu evito me relacionar com pessoas que usam aparelho, né? Vamos dizer que eu tenha esse comportamento, essa característica. Não é por conta disso que eu posso afirmar que existe então um processo de preconceito, um processo de discriminação contra pessoas que usam aparelho. Não, né? O que acontece é uma coisa isolada. Eu, por algum motivo pessoal, alguma maluquice, eu não gosto de pessoas que usam aparelho, enfim. Não é por conta disso que eu posso afirmar que existe um processo de discriminação contra pessoas que usam aparelho na sociedade, né? E o mais importante de tudo, o racismo não é um processo apenas subjetivo. Não se trata apenas do cara que levou uma piadinha racista e vai processar porque se sentiu incomodado e não sei o que. Isso é apenas a ponta do iceberg. O racismo ele é um processo extremamente objetivo que tem desdobramentos reais, concretos na vida das pessoas. Como vocês sabem, existiu no Brasil um processo de escravidão que durou cerca de 300 anos, em que negros e negras africanas foram escravizados. E mesmo após a libertação, essas pessoas continuaram marginalizadas na sociedade por conta principalmente da falta de políticas públicas compensatórias, mas também por conta do racismo que foi instaurado na sociedade por conta desse período de escravidão, porque não foi apenas escravidão, né? Não foi uma escravidão qualquer. Além da escravidão, o negro foi tratado como uma raça inferior, e isso teve desdobramentos na sociedade que deveriam ser compensados pelo Estado, mas a ausência de políticas públicas fez com que nós chegássemos em 2019 com uma diferença social muito clara, em que a pobreza tem cor no Brasil, né? A maioria dos pobres são negros e pardos. Isso tem desdobramentos severos, porque se a maioria dos pobres são negros e pardos, aí você vai ter outros dados, por exemplo, como 80% dos presidiários no Brasil são negros e pardos também. Se a pobreza tem cor, então os pretos e pardos também vão ter muito mais dificuldade de acesso à educação e por aí vai. Isso tem desdobramentos severos na sociedade. Então o racismo é um processo objetivo que tem consequências reais na sociedade, na vida das pessoas. E é exatamente por isso que eu disse que a piada racista que incomoda e que gera polêmica nas redes sociais e tal, que gera processo, isso é apenas a ponta de um iceberg que tem raízes muito, mas muito mais profundas. E como é que os valores racistas eles são transmitidos de uma geração para outra dentro de uma sociedade? Como é que eles são reproduzidos dentro de uma sociedade, né? Porque a pessoa pode pensar que eu não ensino racismo para o meu filho, não ensino esses valores para ele, então tá tudo ok, tá tudo certo. Não. O racismo ele mudou objetivamente as condições de existência das pessoas na sociedade, né? Ele mudou de maneira objetiva a estrutura da sociedade, e as pessoas observam isso muito cedo. Eu vou contar para vocês aqui um fato da minha infância, que é interessante observar. Quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade mais ou menos, não, na verdade 5 ou 6 anos, era bem criancinha mesmo, bem novo. Eu jogando bola com meus amigos na rua, eu vi 2 meninos brancos pedindo esmola, mais ou menos da minha idade. Eu falei imediatamente, não dá esmola porque é mentira, eles são impostores, estão mentindo, eles não são mendigos, porque não existe mendigo branco. Eu falei, não existe mendigo branco, criança é bem sincera, né? E por que eu falei isso? Porque eu observava o mundo e eu nunca tinha visto um mendigo branco, assim, bem branquinho mesmo, da minha cor. Então imediatamente eu falei, são falsos, né? São impostores, não são mendigos de verdade. Então vejam que minha mãe nunca me ensinou a ser racista, nem meu pai, mas eu observando o mundo, eu desenvolvi valores racistas por observar as condições reais de existência das pessoas. E é justamente por entender que o racismo é um processo social que não tem cabimento ficar usando certos fatos como certificado de pessoa não racista. Tem branco que se casa com negro e acha que isso aí ele pode usar como carta coringa pro resto da vida para dizer que não é racista, né? Pode falar qualquer coisa, se alguém reclamar, fala, meu filho, não sou racista, está aqui provado que eu não sou porque eu sou casado com um negro ou com uma negra, né? Isso não faz absolutamente nenhum sentido.
você pode ser branco casado com uma mulher negra ou uma mulher branca casada com um homem negro e ser racista ao mesmo tempo, sabe? Como eu falei, é um processo social. Às vezes as pessoas são racistas sem nem perceberem que estão sendo, às vezes as pessoas nem conseguem reconhecer que estão sendo racistas. Então pare com esse... Dá uma raiva quando, quando eu vejo o pessoal usar esses fatos para... como certificado de pessoa não racista. Sou casado com um negro, não sou racista. Tenho um amigo que é negro, ó, não sou racista. Então minha análise, na verdade, é bastante objetiva, bastante marxista. A condição econômica inferior do povo negro tem desdobramentos severos e tem uma grande capacidade de criar valores destrutivos para a sociedade, né? Porque coloca o povo negro em uma condição degradante, pelo menos na média, né? Tudo isso aí tem vários desdobramentos e que resulta, por exemplo, no dado que eu citei, né, de 80% dos presidiários no Brasil serem negros ou pardos, né? Enfim, então, respondendo mais uma vez a pergunta, né? Não existe racismo contra branco, porque branco nunca sofreu de verdade pelo fato de ser branco. Quem sofre de verdade por sua cor é o povo negro. Branco nunca sofreu de verdade. Isso não quer dizer que não exista um incômodo em certas piadinhas. Por exemplo, eu na adolescência, eu tinha vários apelidos por ser branco, porque eu sou muito branco, né? E aqui no Nordeste não é muito bem a característica média assim do nordestino. E aí o pessoal me chamava de caneta sem tinta, de lagartixa e tal. Era chato. Chato era. Mas dizer que eu sofri realmente, né? Que eu tive desdobramentos assim, concretos em minha vida, que eu deixei de conseguir um emprego por conta disso, que eu deixei de ter acesso à saúde de qualidade por conta disso, que eu deixei de ter acesso à educação de qualidade por conta disso, pelo amor de Deus, né, gente? Então, apenas o negro sofre racismo, beleza? Inclusive, conversando com uma amiga minha que morou nos Estados Unidos, e ela é negra, inclusive, e ela dizendo, aqui nos Estados Unidos, ela falou assim, lá nos Estados Unidos tem racismo do branco para o negro e do negro para o branco, né? É uma via de mão dupla. Eu fiz, opa, peraí. E ela é negra, para você ver que esse erro ele é cometido por conta de valores que são reproduzidos socialmente. Não, como eu disse, não faz parte do caráter da pessoa. Ela é negra e ela cometeu esse erro. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, não existe racismo do negro para o branco, que existe uma reação. Nos Estados Unidos o racismo é muito mais explícito do que no Brasil e por conta disso a reação do povo negro é mais forte, né? Então a ação é uma coisa, a reação é outra. O processo histórico é de opressão do branco para com o negro, né? A reação é outra coisa, isso não é racismo, é reação. Aí eu expliquei para ela, ela entendeu e tal. Então assim, o que a gente tem que fazer, gente, é explicar as pessoas, mostrar as pessoas com argumentos. Enfim, se você gostou, compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no canal, clique no sino para receber as notificações.